Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos aqui na nossa frente um painel de mercado, sabe? Todo piscando, a maioria das coisas em vermelho. E, junto com ele, recebemos um guia. Um guia que promete ser, assim, um mapa para decifrar exatamente esse tipo de cenário. Nossa missão hoje é usar esse framework para entender se esse pessimismo todo que está no ar é só uma tempestade passageira ou, sei lá, o começo de algo maior. Vamos tentar transformar esse caos de números numa história que faça sentido. E que missão, né? E muito necessária. Porque hoje em dia a gente se afoga em informação. É notícia, é gráfico, é opinião de todo mundo o tempo todo. Se você não tiver um filtro, um jeito de separar o que realmente importa do que é só barulho, você fica, assim, completamente perdido. A ideia é justamente usar essa estrutura que a gente recebeu, não como um manual teórico, mas como uma ferramenta, sabe? Em tempo real, para entender o que está movendo o mercado agora. Perfeito. Então vamos colocar a mão na massa? O painel está mostrando aqui o Ibovespa em queda, digamos de 1,2% nessa manhã. E o primeiro nível do nosso guia fala em interpretação dos dados, não apenas leitura. A ideia é transformar o dado numa narrativa. Para mim, isso soa um pouco como jargão. O que isso significa na prática? Olha, é a diferença entre ser um termômetro e ser um médico. O termômetro só te diz 38 graus, ponto. A leitura do dado é essa. Ibovespa caiu 1,2%, fim. O médico, que é o nosso papel aqui, o papel do analista, ele olha para os 38 graus e interpreta. Ele pensa, isso é uma febre, provavelmente causada por uma infecção. A gente precisa investigar a causa para saber o que fazer. Boa analogia, gostei. Então, no nosso painel, essa queda de 1,2% do Ibovespa é só a febre. A gente precisa ser o médico e descobrir qual é a infecção. Onde que a gente começa a procurar? A gente começa a procurar as pistas. E olha ali, no canto do painel, já tem um dos gatilhos prováveis. O dado de inflação de serviços nos Estados Unidos. Ele acabou de sair. E veio mais salgado, assim, do que o mercado esperava. Pronto, já não é mais um número solto, entende? A queda do Ibovespa agora tem um suspeito principal. Não é um movimento aleatório, é uma reação a um fato novo, relevante, que aconteceu a milhares de quilômetros daqui. A gente está começando a construir a narrativa. Ah, o fantasma da inflação americana de novo. Parece que toda vez que ele dá um susto por lá, a gente sente o calafrio aqui. Mas me ajuda a entender essa conexão. Como exatamente um número sobre o custo de serviços em Nova York faz a Bolsa Brasileira cair agora? Qual é essa corrente de transmissão? Essa pergunta nos leva direto para a segunda camada do nosso guia, a conexão macroeconômica. Nenhum dado vive numa ilha. Pensa assim, tipo uma teia de aranha. A inflação nos Estados Unidos é uma mosca que caiu num canto da teia. E a vibração se espalha. Exatamente, a vibração se espalha por toda a estrutura. O mercado funciona desse jeito. Inflação mais alta lá significa que o Banco Central americano, o Fed, pode ter que subir os juros ou mantê-los altos por mais tempo do que se imaginava antes. E juros mais altos nos Estados Unidos são como um aspirador de pó gigante para o dinheiro do mundo, certo? É isso aí. O dinheiro, principalmente o de grandes fundos, ele busca segurança e retorno. Se os títulos do Tesouro Americano, que são considerados o investimento mais seguro do mundo, passam a pagar mais, por que um investidor estrangeiro correria o risco de investir num mercado emergente como o Brasil? O dinheiro começa a sair daqui para ir para lá. E é aí que a gente vê os efeitos práticos no nosso painel. Olha a cotação do dólar, o SDBRL, subindo. Menos dólares entrando ou mais dólares saindo deixam a nossa moeda mais fraca. E claro, a Bolsa de Valores, o Ibovespa, cai porque uma parte relevante do movimento dela depende desse fluxo de capital estrangeiro. É uma reação em cadeia. Entendi. Faz sentido. Então a infecção é a inflação americana e os sintomas aqui são a alta do dólar e a queda da bolsa. Isso conecta tudo. Agora vamos para o que realmente importa para quem está nos ouvindo, né? A pergunta de $1 milhão é sempre: e daí? O que eu faço com essa informação? Isso nos joga na terceira etapa do guia, o impacto nos mercados. Como a gente traduz essa análise macro em implicações práticas? Que é a ponte entre a teoria e a decisão.
E não é um impacto uniforme, tá? Alguns setores da bolsa sentem muito mais que outros. Por exemplo, empresas que dependem de crédito para crescer, como, sei lá, varejistas, construtoras, elas sofrem mais, porque a perspectiva de juros altos por mais tempo encarece o financiamento para elas. Empresas de tecnologia também, porque os lucros delas estão mais no futuro e juros altos descontam esse valor futuro. Por outro lado, você tem empresas exportadoras, que vendem em dólar. Elas podem até se beneficiar com um câmbio mais alto. A análise aqui é mais granular. Não é só a bolsa cai. É quais partes da bolsa são mais vulneráveis a esse tipo de choque. Certo, então não é só reagir ao tombo geral, mas entender onde estão as maiores fragilidades. Isso me parece um passo além do simples repórter que só narra o que aconteceu. O guia chamou o próximo nível de raciocínio estratégico e fala em pensar como um estrategista, não como um repórter. Essa distinção é ótima, porque o repórter me conta por que o mercado caiu hoje. O que o investidor quer saber é se ele vai continuar caindo amanhã, não é? Perfeito. O estrategista vive no futuro. Ele pega a informação de hoje e a projeta para frente, construindo cenários. Vamos fazer isso agora. Diante desse dado de inflação, qual seria o nosso cenário base? Bom, o cenário base, o mais provável, talvez seja que o mercado continue meio instável por uns dias, digerindo essa nova realidade de juros americanos potencialmente mais altos. Talvez a bolsa caia mais um pouco e o dólar se mantenha pressionado. Ok, esse é um bom cenário base. Agora, e o cenário pessimista? Aquele que a gente precisa ter no radar como risco? O pessimista? Bom, pessimista seria se este dado de inflação não for só um ponto fora da curva, mas o início de uma nova tendência de alta. Isso forçaria o Fed a ser ainda mais duro, o dólar dispararia e a nossa bolsa poderia ter uma correção bem mais severa. O fluxo estrangeiro que o guia menciona como um dado crucial sairia com força. Exato. E o otimista? O cenário otimista é que isso tudo foi um grande exagero, o mercado reagiu com muito medo no primeiro momento, mas amanhã sai um outro dado, por exemplo, de emprego, que vem mais fraco e acalma todo mundo. Aí o mercado percebe que exagerou na dose e recupera boa parte da queda de hoje. Fantástico. O que a gente acabou de fazer é o cerne do pensamento estratégico. Não é prever o futuro, é mapear as possibilidades e, de certa forma, atribuir probabilidades a elas. O estrategista sabe que a mídia muitas vezes foca no cenário mais dramático, o pessimista, porque ele gera mais cliques, né? Mas o trabalho dele é manter a calma e avaliar qual dos cenários é de fato mais provável. E claro, preparar a carteira para todos eles. Faz todo sentido, mas toda essa análise com cenários, conexões macro, impactos setoriais, é bem complexa. Se a gente não tomar cuidado, vira uma aula de economia que ninguém entende. E aí entram os dois últimos níveis do guia, que são sobre comunicação, clareza didática e estrutura narrativa forte. Como a gente empacota tudo isso de uma forma que seja útil e que não assuste as pessoas? Esse é o grande desafio. A clareza é o que transforma uma análise brilhante, mas incompreensível, em conhecimento que pode ser usado. O segredo, como o material diz, é simplificar sem ser simplista. É usar analogias como a que a gente fez do médico e do termômetro para traduzir conceitos que são áridos. É explicar um termo como fluxo estrangeiro de forma simples. Olha, é o dinheiro dos grandes investidores globais entrando ou saindo do nosso país. Simples assim. E a estrutura da história também importa, né? O guia sugere um roteiro, quase como se fossem os atos de um filme, para organizar o pensamento. Exatamente. E se você reparar, foi a estrutura que a gente usou aqui meio que organicamente. Primeiro, começamos com contexto. O mercado está em queda. Segundo, apresentamos o dado principal, o protagonista da história, a inflação de serviços nos Estados Unidos. Terceiro, explicamos a consequência direta, o medo de juros mais altos. Quarto, a gente conectou isso ao mercado. Mostramos como isso derruba a bolsa e sobe o dólar aqui. E por último, que foi o que fizemos com os cenários, desenhamos o cenário futuro. Essa estrutura guia o raciocínio, torna a análise lógica e muito mais fácil de ser lembrada. Então, vamos amarrar tudo isso. O material que a gente recebeu termina com uma versão ideal de como deveria ser uma análise diária focada no Brasil.
Se a gente fosse seguir esse roteiro final e criar o resumo do dia, o que a gente teria? A gente teria algo bem direto e prático. Primeiro, definir o sentimento do dia. Hoje, claramente é de pessimismo, o que é ruim para a Bolsa. Segundo, a causa. A inflação americana acima do esperado, gerando temor sobre os juros. Terceiro, o impacto no Brasil. Dólar para cima e Bovespa para baixo, com setores de tecnologia e varejo sofrendo mais. E quarto, um ponto de atenção crucial que o guia destaca: monitorar o fluxo estrangeiro. No nosso painel, teríamos um indicador mostrando se o saldo do dia foi de entrada ou saída de capital gringo. Um dia de forte saída, como hoje provavelmente será, reforça a tendência de baixa e serve como um alerta. Ou seja, essa versão ideal pega todos os 6 níveis que a gente discutiu: interpretação, conexão macro, impacto, estratégia e a comunicação clara, e condensa tudo num produto final que responde às perguntas essenciais do investidor, todos os dias. O painel visual é a mesa de cirurgia e o guia é o procedimento para fazer o diagnóstico correto. Perfeitamente colocado. Transforma uma montanha de dados em um diagnóstico claro e, idealmente, um plano de ação. É o objetivo final de qualquer boa análise. Resumindo nossa conversa, então, a jornada para uma análise realmente perspicaz está muito longe de só listar números que subiram ou desceram. É um trabalho de detetive, né? Começa com uma pista, um dado e vai conectando os pontos para construir uma narrativa coerente que liga o cenário global, a economia local e, no fim, as decisões práticas de investimento. E tudo isso precisa ser contado como uma boa história, com clareza e com lógica. Exato. E o fascinante é que este guia, este framework, ele pode ser executado tanto por um analista humano quanto programado numa inteligência artificial. E isso me deixa com uma provocação final para a gente pensar. Se a gente considera uma estrutura tão completa, tão lógica e baseada em dados como essa, qual é o elemento exclusivamente humano que talvez ainda seja insubstituível na análise de mercados? Seria a habilidade de ler o subtexto, a hesitação na voz de um presidente de banco central durante uma coletiva? Seria a intuição, aquele sentimento de que o humor do mercado está mudando antes que os gráficos mostrem? Ou seria a criatividade, a capacidade de imaginar um futuro radicalmente novo, um cisne negro que nenhum modelo baseado em dados do passado conseguiria prever?